Assessor. Assessor se escreve com 4 S. E muita gente erra. Bota C na primeira, bota às vezes tudo com C. Existe alguma regra para tentar facilitar as pessoas na hora da escrita, professora Rosa? Se a pessoa não sabe escrever o verbo assessorar, ela não vai saber escrever assessor. Não é? Então, você tem que identificar o processo de formação da palavra e qual é a origem dessa palavra. A palavra vem de qual termo? Quando você identifica o termo primitivo, normalmente não erra os seus derivados, tá? Mas, vou retrucar com uma pergunta. Como é o nome daquele cara que fica no elevador? Ficava, porque agora é uma voz. Que ficava no elevador. Como era o nome dessa função? Era ascensorista, né? Como? Era o ascensorista ou a ascensorista? Fernando, como é que é o nome dessa profissão? Você sabe? Estava desligado, volte. Quem ficou no elevador? Quem fica no elevador? Ascensorista. Ascensorista. Naira. Também. Assessorista, não é. Não é o quê? Não é, o nome da profissão não é essa. É mesmo? Tá vendo que é vivendo e aprendendo? Olha aí. Porque ele não está ali para assessorar você. Assessorar significa te auxiliar a executar uma determinada ação, te acompanhar. Ele não está lá para isso, ele está lá para possibilitar que você suba. Ascensorista? É ascensorista. E não se pronuncia assim não, tá? Eu só pronunciei para enfatizar como é que se escreve. Ascensorista. Ascensorista. Ascensorista, porque ele está ali para fazer o elevador ascender, subir. ASC. Tanto que se chamava esses elevadores públicos de ascensores. Elevador os elevadores são chamados de ascensores. Porque eles são aqueles que ascendem. Muito bom. Tá vendo você? Sempre a gente tem que aprender uma coisa nova. Laureano Jorge está no Tancredo Neves, que aprendeu o quê, Lau? Bom dia, grande Laureano. Laureano? Oi, Mário. Bom dia, Lau. Diga aí, meu filho. Você é categoria, Fernando é categoria. Obrigado, Lau. Fernando fez um comentário aí. Fernando, esses dias, rapaz, está de prevenção comigo, viu, Mário? Por quê? Porque sempre quando eu estou aqui imaginando uma coisa para quando houver possibilidade de ligar. Aí ele pergunta. Aí eu esqueço é FIFA. Ele falou tudo aí quando ele disse aí. Só rapidinho, um toque. Não é isso que eu liguei para falar, eu liguei para falar de português. Quando ele disse assim, ó, tem aqueles que sabem o que são, tem humildade, e aí vai se precaver. Porque dentro da ação deles, de saber o que é, eles entendem que não são muita coisa. É verdade, Lau. Aí vai se precaver. Aí, e tem outros que não têm humildade, pensa que é aquilo que não é. O nosso Fernando sintetizou de uma forma maravilhosa o que é o Vitória. Foi esse treinador aí. Mas vamos lá. Professora, eu sempre com meus problemas com o português. Por exemplo, eu nunca vou escrever a palavra campo utilizando N. Porque o som de N e N é quase dentro. Mas eu nunca vou escrever a palavra campo com N. Lei nacional. Sabe por quê? Porque existe uma regra, um critério que diz que antes de P e B se escreve a letra M, é verdade. É verdade. Então, o que eu espero é que as pessoas façam isso, o português, através da história de cada um, escrever uma coisa, por exemplo, nome de pessoa. Cássia. Você pode... aí vamos supor que um escrivão lá, eu trabalho na secretaria de uma escola. Vou matricular uma criança, aí eu vou perguntar para o pai dela. Esse Cássia é com C ou com 2 S? Tá bom, meu bem. E assim sucessivamente. Então, tem que isso dificulta para si. De uma forma... Professora, sim. Eu vou fazer agora, porque a senhora é uma aluna e eu sou professor. Sim. Aí eu vou fazer um ditado. Aí eu digo para você, vou ditando. Hoje, vai se imaginando escrevendo aí. Sim. Hoje, ao chegar em casa, eu tirei você. Não, você escreveu você? Escrevi. Não, o cara botou você aí com letra. Depende de se é para costurar ou se é para cozinhar. Mas aí é que está o... Como eu tenho filha, eu tenho que cozer com Z. Eu tenho que escrever cozer com Z porque eu tenho filha, então eu tenho que cozinhar para elas. Ao
ao chegar em casa, eu irei perder a minha camisa que eu deixei rasgar. Pronto, ele induzia a senhora ao erro, então eu tenho que esperar a senhora completar. A senhora está ditando, eu dizia a sua dinâmica, como é Mário aí. Tem que ter dinâmica internando para fazer o programa. Valeu, Lau. Aí eu vou escrever, cozer, cozer, cozinha. Aí depois, no final da frase, a senhora diz que é cozer, costurar. Eu tenho que apagar esse nome para consertar. Valeu, Lau. Abraço, meu velho. Chama você de uma coisa interessante. Ele fez uma referência muito interessante, porque ele fala sobre os homófonos. São palavras que têm o mesmo som e grafia diferente. Né? É a mesma ideia do acender, subir, acender, ligar, que tem o mesmo som, mas tem grafia distinta. É um tipo de conteúdo, Mário, que é perturbador, porque às vezes a gente não sabe como se escreve uma palavra por não sabermos. Por exemplo, cenário, como é que se escreve a palavra cenário? Vou fazer o que Lau fez comigo. Como é que se escreve? Eu escrevo com C. Pois é, existe o cenário, que é da cena, Isso. que é com C. Nós estamos aqui no cenário do estúdio. E o cenário, que é uma coleção de 6. Olha aí, tá vendo? Aí você vai ler um texto com cenário com S e vai dizer assim, oxi, tá errado. E não está errado. O nome próprio é Cássia e Cássia. Tem Cássia com C no começo e tem Cássia com K. Sim. E aí, professora? É facultativo, é facultado aos pais o direito de botar o nome dos filhos como quiser? Veja só, Cássia, o K é uma letra que não fazia parte, foi retirada, se não me engano, na reforma de 70. Faz parte hoje. O K foi retirado e na reforma de 90, que é o novo acordo ortográfico, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2016, voltou. Então, assim, como é um termo... Aproveitando, o Y voltou e o W? Voltou o Y e o W. As três, que chama Y, Y é ótimo, é W e K, voltaram, né? Eles voltaram. Então, assim, como essas letras não faziam parte do alfabeto do português do Brasil, nós não poderíamos utilizar essa letra para um substantivo que nomeia um brasileiro, né? Então, durante um tempo foi marginalizado. Mas é o mesmo som, basicamente é o mesmo som. Por exemplo, a gente falou do Y, as palavras de origem que não têm uma origem no português, quando elas têm som de I, elas são grafadas com Y. É por isso que Iara, que é uma palavra de origem indígena, Iara, o termo na sua gênesis mesmo, é grafado com Y. Deveria ser gravado com Y sempre, porque é uma palavra de origem indígena, entendeu? Yansan é com Y também pela mesma razão, por ser uma palavra de origem africana. Deixa eu ver aqui o cara sabe que aqui na linha com a gente, na linha 1, estamos com a professora Rose Sampaio, o tempo voando, 11h54. Fala, cara de sapo. Aquele abraço, Mara, aquele abraço aos amigos da Celso da Bahia. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, que voz de locutor, gente. Eu sou historiador da comunicação. Quando você fala devagar, sua voz até fica realmente bonita e audível. Mas naquele pico, ninguém entende nada. Aquele pique. Vá. Pois é, meu caro Mário, minha cara e minha nobre família baiana, meu caro Fernando Cabuz, parabéns pela Obrigado. do seu aniversário. Obrigado. Doutora, é o seguinte, eu estou chamando doutora porque eu vou chegar lá. Fernando Cabuz é bacharel em professorado ou é catedrático? Porque o catedrático é aquele professor que ensina, aquele professor de nível superior que ensina um professor de nível superior. Um abraço e um bom dia para todos. Bom dia. Você é professor de nível superior? Sim. Então você é catedrático. Agora, eu não sou doutora, porque o doutor é aquele que tem o doutorado. Se convencionou chamar algumas profissões como um doutor, não é? O advogado e o médico. É uma mera convenção. O engenheiro já não se permite tanto. Mas só que a grande questão é que, como na nossa população, uma quantidade muito, há alguns anos, há 15 anos, uma quantidade não muito expressiva da população fazia ensino superior.
Então, se referenciou o termo doutor para qualquer pessoa que tivesse um nível superior. É verdade. É um traço também de subjugação cultural, sabe, Mário? A língua, ela expressa nossa ideologia. E nós temos que tomar muito cuidado com os termos que nós utilizamos para não realçarmos essa ideologia. Né? Legal. Doutora, professora, dê seu recadão aí. O tempo voou, hein, Rose? Meu Deus, mas foi rápido demais. Rapidinho, né? Quando a coisa é boa, o tempo voa, né? Dê seus recados aí, Rose. Olha, Sampaio, gente, não, eu vou dar meu recado lendo aqui, tá? Lê aí, vai, pesque aí, eu vai. falei assim, eu não posso esquecer de falar umas coisas lá em Mário. Maravilha. Fale que a Bahia toda vai lhe ouvir. Bom, O Brasil, o mundo pela internet e a Bahia metade lhe pois é. ouvindo. Eu terminei o meu desafio dos 100 vídeos em 30 dias e vou entrar em outro desafio, porque a vida é assim, não é desafiadora, a gente tem que Com aceitar certeza, amor. o desafio. E vou entrar no desafio do I Love You Enem, que é justamente a análise dos últimos 5 anos de provas do Enem em língua portuguesa, tá, gente? E vou ter 30 dias para 5 anos do Enem comentados, tá? E esse desafio, ele vai ter um workshop acerca da produção de texto em 40 minutos e as 5 competências do Enem, que inclusive que eu gostaria de voltar aqui para anunciar a data desse workshop, tá? Boa. Para que os seus ouvintes possam comparecer. É um workshop solidário com a doação de fralda descartável. Deixa-me ver. Não são muitas coisas não, Mário. O Enem... sim, gente. Em meu projeto, A Vida em 4 Estações, junto com o Núcleo de Estudos e Prevenção ao Suicídio, tenho lá minha fanpage e o canal do YouTube. Quem quiser verificar formas de lidar com transtornos psicológicos por meio da criação literária, me segue lá. Beijo, gente. Peraí. Eliette do Intergaro ligou pra gente. Minha linda, citei você na jornada onde você ouviu, Eliette? Você achou de bola. 2 minutos, pergunte à professora Rose Sampaio, vá. Primeiro, parabenizar o professor Cabuz pelo aniversário dele. Quero muito bem o professor Cabuz. E um abração para ele. Obrigado. Já lhe respondeu, Lia. Valeu, meu amor. Não, Sim. eu gostaria de saber assim, quem quiser falar assim, um ladrão de galinha que não vai preso, né? Que vai preso, aliás. E uns da mídia, os ladrões, que foram privilegiados, são presos. Qual a correto de falar? O ladrão foi pego ou foi pego? Como é que fala? Pego ou pegado, você quer dizer? Pego ou pego? Podem ser, eu vou responder para as 2 observações. E o pegado também tá certo, né? Ela apresenta justamente a abertura do E. Depende da região do Brasil que você esteja, porque existem regiões que fecham mais, o E e o O, e existem regiões que abrem mais. Tem o extra, por exemplo. Eu acho que aqui em Salvador, tanto me corrigir, eu não sei se aqui em Salvador a gente fala extra ou extra. A gente fala extra. Fala isso né? por causa da publicidade que é nacional. Mas tanto faz colocar extra ou extra, pego ou pego, tá? Mas existe uma outra observação aí relacionada ao particípio, que é pegado ou pego. Depende do sujeito. Se for sujeito ativo, é pegado. Eu aprendi pegado com o Raul Sá na faculdade. Mas se for sujeito passivo, é pego. Então, como o ladrão ele é sujeito passivo da ação de pegar, alguém vai pegar o ladrão, né? Então o ladrão foi preso. Eu tenho um particípio irregular, que é a forma reduzida. E o policial havia prendido o ladrão. Eu tenho um particípio regular, que é a forma, a estrutura mais ampla, né? Mais desenvolvida. Então depende de o sujeito da ação ser paciente ou agente. O paciente, voltando a frisar, ele vai ter uma forma regular, que é a curta. Ana Pimentel. O agente vai ter uma forma... Ana Pimentel do São Caetano, último ouvinte, rapidinho, meio minuto pra você, Aninha. Venha, meu amor. Boa tarde, Mário. Bom dia. Venha, gatinha. Bom dia. Eu queria que ela tirasse só uma dúvidazinha. Vá. Em relação à palavra que o Lariano falou, que se ela disse primeiro, ela dizer a palavra certa é coser ou costurar, ou as duas são certas. Boa, Aninha. Beijo, meu amorzão. Falei você também na jornada, viu? Beijo, meu amor. Mas ouça sempre. Tchau, tchau. Beijo. E aí? As 2 formas são corretas, só que uma é considerada um pouquinho mais arcaica, vamos assim dizer, que é o coser. Você não encontra pessoas
mais jovens falando, eu vou coser. Mesmo porque as pessoas não fazem mais isso. Então, assim, depende muito, vai identificar uma faixa etária, inclusive. Rose, obrigado. Até a próxima. Demora de Até vir, a não, próxima. Até a Fica próxima. à vontade aqui, não Beijo, fica? gente. Tchau. Aqui é uma casa astral, você fica bem aqui, à vontade aqui, né, Rose? Eu fico. Valeu, linda. Todo mundo que vem aqui.